A doutora viu a entrevista da Ana Hickman ontem, se sim, o que achou? Achei que eu tava certa, né? Achei que essa mulher tem muitos problemas e ela deixou isso muito claro quando ela traz as questões envolvendo o pai dela. Então, aquilo que eu sempre digo pra vocês, cuidem com quem vocês se relacionam. Façam junto comigo essa curadoria aqui dos relacionamentos afetivos. Passaram-se 25 anos, essa mulher baixou a cabeça, se dedicou para curar as feridas dela emocionais ao trabalho, só. Ela não tratou internamente, não tratou mentalmente, tá? Então, os homens que se sentem os cavalheiros brancos, que querem proteger essa mulher, que passou por essa violência na infância, esse trauma, se sentem os cavalheiros brancos, eles também têm problemas de personalidade, tá? E aí eles vão lá, não, agora eu vou dar tudo para essa mulher, eu vou ser o homem da vida dela, eu vou protegê-la com todas as minhas forças. E o que acontece? Ele se torna vítima dela. Ela é uma vítima ferida, tá? E quem é ferido fere. Isso é o que restou muito claro da entrevista da Ana Hickman. A gente via muita raiva no olhar dela e muita transferência. O que é isso? Ela transfere aquela figura paterna, ela enxerga aquela figura paterna no marido, ao mesmo tempo em que tem várias contrariedades ali na fala dela, porque ela diz, nós construímos juntos um império. Outros depoimentos dela também, né, no passado dizem que se não fosse por ele, ela também não teria tudo que ela tem. Então agora, no Fofocalizando lá, aqueles programas lá de fofoca, né, estão colocando ele até como um homem escorado, né, gigolô dela, o que não é, porque na verdade, por trás de uma pessoa famosa sempre há todo um conjunto, né, um aparato, uma equipe que trabalha para fazer aquilo acontecer. Não basta só a pessoa ser famosa, se ela não sabe onde ela ir, se ela não sabe com quem se conectar, se ela não entende de contratos. Isso fica muito evidente também quando ela diz que deixava tudo na mão dele, que ela confiava nele para isso e que ela não entendeu alguns documentos que ela achou e foi pedir ajuda para uma amiga lá, que eu acho que é advogada, algo assim. Então, demonstra o quanto que ela ficou alheia a tudo isso, né? E por isso que eu digo que a mulher que fica em casa, às vezes, ela é alheia ao mundo, a muitas coisas, e ela não entende, às vezes, o que está se passando. E é muito difícil para o homem explicar, e ele, na condição de ser esse braço direito dela, ao mesmo tempo que ele foi marido e foi pai, pesa muito mais sobre ele essa responsabilidade de fazer dar certo. E quando as coisas não dão certo, o que ele tentou fazer? Abafar aquilo para que não interferisse no trabalho dela, deixar ela de fora e ele puxar para ele a responsabilidade de resolver ali aqueles problemas financeiros que eu acredito tenham começado aí na pandemia, né? E ele não quis envolvê-la nisso e acaba que a pessoa daí, ele podia ser até um agente dela, um administrador, enfim, podia não ser o marido, mas mesmo assim sairia com essa mancha de ser a pessoa que não é mais confiável, que deixa de ser confiável. E por ser marido dela, isso é muito pior, porque ela tá expondo hoje esse homem na mídia e deixando esses registros, né, dessa entrevista que o filho vai ver um dia. E ela mesma diz, eu espero que meu filho tire as próprias conclusões. E as conclusões vão ser as seguintes: o filho vai ser mais uma pessoa que ela vai ver que está vitimando ela, porque esse filho vai se revoltar contra ela no futuro, quando ele entender isso. Vai demorar, mas ele vai entender esse contexto todo, né? O que se passou em torno disso, porque ela vai se revelar agora muito mais controladora, inclusive em relação ao filho. Então, como que alguém diz que ama tanto um filho assim, que é metade daquele marido que ela diz que odeia, né? Então, existe uma relação de amor e ódio aí, na verdade, ela tem hoje concebido um filho de alguém que ela passou a odiar. E isso, dentro da pessoa, aí no campo dos sentimentos, vai trazer ainda para ela muitos problemas, tá? Então, eu me pergunto assim, quando que as mulheres vão começar a assumir responsabilidades, né? Porque elas se veem como vítimas, passam de vítimas, encontram apoio enquanto vítimas, né? Mas quando a gente fala que o ser humano ferido fere, ela tem que perceber que ela também é uma mulher tóxica, não curada, né? Que baixou a cabeça e trabalhou para compensar a falta de afeto, para compensar aquela falta de núcleo familiar saudável que ela nunca teve. Então ela dedicou tudo
pra carreira, né? Ela dedicou tudo pra esse... Ela virou uma workaholic, né? Ela dedicou tudo pra esse objetivo maior, que era se tornar alguém destacada, alguém com um poder aquisitivo que fosse capaz de se salvar. Mas, na verdade, a pessoa nunca buscou uma conexão com a espiritualidade, nunca buscou uma cura, nunca buscou, né, cicatrizar aquela ferida emocional do pai. E aí gera o fenômeno da transferência, que é justamente o que ela tá fazendo, né? Ver no marido aquela figura, mesmo depois de 25 anos, aquela figura supostamente agressora, nociva do pai. Por isso que eu digo pra vocês, não se envolvam com mulher assim. Vocês não têm que salvar ninguém. Vocês salvam alguém em legítima defesa de terceiros se a pessoa estiver ali sofrendo uma agressão física. Um homem forte pode tentar salvar uma mulher nessa condição, mas não salvar a mulher emocionalmente. Entende? Isso vocês nunca vão conseguir. E o contrário também é verdade. Um homem ferido, traído, dificilmente, se ele não buscar uma ajuda para ressignificar aquilo, nenhuma outra mulher vai conseguir se colocar na vida dele como confiável, entende? Então, pessoas feridas ferem, a mulher não é somente vítima, né? Ela pode estar sendo vítima dela própria e do núcleo familiar dela e tá fazendo vítima o marido, que eu acho muito provável. Que ele tem aquele jeito grosseiro de ser, tem, né? Mas se não fosse por isso também ela não estaria onde ela está, porque ela precisava de proteção, sim, muita, precisava de um homem forte ao lado dela, precisava de alguém com o gabarito que o Alexandre teve para segurar toda a onda. Tanto que ele adoeceu por conta disso, porque é muita responsabilidade também. Se esse relacionamento virou um negócio ali ao longo dos anos, bom, alguns relacionamentos viram amizade, né? Alguns relacionamentos deixa de existir amor. E ali pode sim ter tido, né, esse interesse financeiro envolvido. Era a construção de um império, de um sonho dos dois, e que depois fazia sentido também com a chegada do filho, né, para o filho. Então, quando que as mulheres vão assumir essa responsabilidade? É isso que eu quero saber, né, de saber que elas também são tóxicas e violentas. E a Ana Hickman é também. Porque quando ela fala com aquele ódio do pai dela, e primeiro, a falta de respeito de passar por cima da autoridade do marido e contar para o filho coisas que ele não entende, que não é da capacidade nem de inteligência nem cognitiva dele nesse momento entender, né? Algo que deveria ser contornado pelo pai e pela mãe, não cabia a ela interpelar o filho para desqualificar a figura do pai enquanto empresário de toda a família para esse filho. Então eu acho que eu não estava errada, eu vejo como uma tremenda falta de respeito da parte dela. As mães não são donas dos filhos. As mães têm um dever de respeito para aquele pai que também concebeu essa criança. E muito mais pela proteção do núcleo familiar, de não misturar as coisas, de não se atrever a falar com o filho algo que desqualifique o pai. E ele, na razão de se sentir agredido com aquilo ali. E também ele trouxe agora, após a entrevista, algo que ele estava tentando proteger a respeito dela, que é o fato de que ela vinha bebendo e no dia ela estava alcoolizada, né? Então isso explica também esse comportamento dela agressivo que ela teve em relação ao marido, né? Então talvez ela não tenha coragem, não tivesse coragem de sair dessa relação e tomou a pior medida, que foi se entregar aí, né, para vícios como a bebida. Então eu acho que ela é uma pessoa tóxica, né, violenta e que pode ser muito nociva ao filho também. E a gente vê que, gente, sucesso, né, financeiro, fama não é tudo quando a pessoa não tem aqui, ó, curado e não tem aqui curado, né? Então, uma vida infame, na verdade, de fama, mas infame, né? E que vai refletir, sim, na formação do caráter desse filho dela. E que, futuramente, provavelmente, esse filho fará dela, de novo, uma vítima, uma mãe vítima, porque ela vai enxergar assim, ela vai enxergar aquele filho, talvez no futuro, como um agressor também dela, né? Porque é assim que essas pessoas se comportam. E então, eu acho que ela demonstrou também um comportamento histriônico, né? Talvez aí com traços borderline muito característico, né? Histriônico da pessoa que quer estar sempre em evidência e que agora é vítima,
muito similar ao que a gente viu acontecer lá com o Johnny Depp e a Amber, né? Só que ele não tem a sorte de ser famoso como o Johnny Depp. Então, ele tá falando em morar fora do país agora e, de fato, o estrago que esse término tá fazendo na vida dele vai ser penoso, né? Então, assim, pra mim, claramente um casal que tem suas disfunções, né? Mas ela é tão nociva e tóxica e violenta quanto ele. Uma pessoa altamente problemática e que se colocou nessa situação. E eu não acredito na agressão, tá? Continuo não acreditando na agressão. Acho que a violência partiu dela. E não acho que o comportamento dele reflete o comportamento de um homem alterado, como ela mesma falou, assim, eu não sou mulher de pilantra, alguma palavra assim que ela usou. Horrível.